E se os maiores segredos da fé estivessem guardados, não nas páginas visíveis dos evangelhos, mas no silêncio profundo das paredes do Vaticano? E se existissem decisões, acontecimentos e sinais que nunca chegaram aos olhos do povo, escondidos sob o manto sagrado de um ritual que poucos compreendem e quase ninguém ousa questionar? O conclave, a reunião mais solene e misteriosa da Igreja Católica. Um encontro selado a portas fechadas, onde os cardeais se retiram do mundo para escutar a voz do Espírito Santo. Ou pelo menos é isso que sempre nos foi dito. Mas e se houver mais do que aquilo que nos contam? E se dentro daquele espaço sagrado, onde se escolhe o próximo sucessor de Pedro, existirem segredos antigos, votos de silêncio, pactos e até mesmo conflitos espirituais que desafiam a compreensão humana? Por que ninguém fala sobre isso? Por que o povo fiel, que caminha nas paróquias, que reza o terço diante do altar, que espera com confiança o anúncio do Habemus Papam, não sabe o que realmente acontece dentro da Capela Sistina? A fumaça branca sobe, mas o que queima para que ela se manifeste? Que escolhas são feitas, que pressões surgem, que histórias são caladas? Hoje você será levado a um território sagrado e perigoso. Vamos percorrer não apenas os corredores de mármore do Vaticano, mas os corredores da alma da Igreja, aqueles onde se decide o destino espiritual de mais de 1 bilhão de fiéis. Descobriremos o que se oculta sob séculos de tradição, sob símbolos que poucos decifram, sob um juramento de segredo que ecoa mais forte do que qualquer palavra dita em voz alta. Este vídeo não é uma acusação, tampouco uma afronta à Santa Igreja. Pelo contrário, é um chamado à consciência, à busca por uma fé mais profunda e verdadeira. Porque, como disse o Senhor, não há nada escondido que não venha a ser revelado, e nada oculto que não venha a ser conhecido. Se o próprio Cristo nos prometeu luz sobre as trevas, por que temer olhar para onde poucos olham? Não queremos escandalizar. Queremos compreender, queremos mergulhar nas raízes de uma igreja santa, mas também humana. Uma igreja guiada por Deus, mas habitada por homens. E onde há homens, há imperfeições, há escolhas difíceis, há medos e também silêncios que gritam. Vamos falar sobre os segredos que envolvem os bastidores do conclave. Sobre documentos que foram selados para nunca mais serem abertos, sobre cartas trocadas entre santos e papas que nunca chegaram ao público, sobre mensagens celestes que talvez tenham sido ignoradas, sobre pressões externas que, quem sabe, tentaram interferir onde só o Espírito Santo deveria agir. Há histórias que se sussurram nos corredores, mas que nunca chegaram ao púlpito. Há relatos de acontecimentos estranhos durante votações papais. Há sinais misteriosos registrados em diários antigos de padres e bispos que participaram ou que apenas ouviram de outros o que jamais se escreveu oficialmente. Você já se perguntou por que há tanto rigor, tanto segredo, tanta formalidade dentro de um processo que, à primeira vista, deveria ser apenas um discernimento espiritual? Por que a Capela Sistina é trancada com tanta vigilância? Por que cada cardeal faz um juramento solene de silêncio absoluto antes mesmo de votar? E o que acontece com aqueles que ousam quebrar esse silêncio? Tudo isso será revelado aqui, não como curiosidade vazia, mas como um convite à reflexão. Porque conhecer as sombras que existem ao redor da luz também nos ajuda a amar com mais maturidade, com mais verdade. A fé não é feita apenas de milagres e glória. A fé também passa pelo deserto, pelo questionamento, pela busca sincera por respostas. Fique conosco até o final desta jornada, porque o que você vai descobrir pode transformar sua maneira de ver a igreja, de compreender a providência divina e, acima de tudo, de viver sua fé.
Comente aqui embaixo. Você acredita que o conclave é guiado apenas pelo Espírito Santo? Ou será que há outras forças, humanas, históricas ou espirituais, que influenciam essas decisões? Deixe seu like se você sente que é hora de olhar além das aparências. E prepare-se, porque os segredos do Vaticano finalmente vão começar a ser desvelados. Dizem que quando o fumo branco sobe, o céu sorri. Mas naquela madrugada nublada de abril, Roma parecia conter a respiração. Os sinos silenciaram por instantes inexplicáveis. O povo, na Praça de São Pedro, se entreolhava, como se uma presença invisível tivesse passado por entre eles, gelando os ossos e apertando os corações. O anúncio do novo Papa foi feito com voz trêmula. Não por emoção, mas por temor. Seu nome era Gregório XVII. Escolhido em um conclave que durou apenas 2 dias, seu rosto foi revelado ao mundo com uma serenidade perturbadora. Não havia alegria em seus olhos. Não havia lágrimas de humildade. Apenas uma quietude quase sobrenatural, como se ele já soubesse o peso do que estava para carregar. Ou talvez, como alguns sussurraram mais tarde, ele soubesse o que havia sido feito para que ele estivesse ali. Entre os cardeais que participaram daquele conclave, 2 desapareceram dos registros públicos nos meses seguintes. Um morreu de forma súbita, em circunstâncias jamais explicadas. O outro renunciou à vida clerical e partiu para um mosteiro isolado, sem contato com o exterior, onde ninguém mais o viu. Nenhuma explicação oficial foi dada. Mas aqueles que serviam nos corredores internos do Vaticano, os que limpam os confessionários antes da manhã chegar, os que preparam os paramentos litúrgicos em silêncio, ouviam coisas, vozes baixas, preces desesperadas. E em uma noite, durante uma vigília solitária, um deles encontrou sob um banco da Capela Paulina um fragmento de papel queimado com uma frase quase ilegível. O escolhido não foi aquele que o Espírito soprou, mas aquele que as sombras impuseram. Gregório XVII iniciou seu pontificado com mudanças lentas, mas precisas. Arquivos foram lacrados. Investigações internas, iniciadas pelo Papa anterior, foram interrompidas. Algumas ordens religiosas perderam acesso direto à cúria. E em sua primeira encíclica, em vez de falar de amor, misericórdia ou da luz do Evangelho, ele abordou o silêncio. Um silêncio necessário, segundo ele, para que a Igreja pudesse se purificar. Mas muitos se perguntavam de que silêncio ele falava e o que exatamente precisava ser silenciado. Padre Anselmo, um velho sacerdote italiano que servira durante décadas como capelão interno no Vaticano, começou a notar coisas estranhas. Cônegos que choravam sozinhos nos corredores. Guardas suíços que pareciam assustados, como se estivessem vigiando mais do que portas. Ele mesmo fora convocado a confessar um cardeal durante a madrugada. O homem estava trêmulo, com os olhos fixos no chão, e disse apenas uma frase antes de fugir da pequena capela. Nós traímos o cordeiro. Anselmo tentou ignorar. Rezou mais. Jejuou. Buscou conselhos. Mas o desconforto aumentava. Sonhos estranhos começaram a persegui-lo. Sonhava com uma porta enorme, de madeira antiga, que se abria no subsolo da basílica, e atrás dela, vozes, gemidos e um nome sussurrado sempre no final, Malaquias. Intrigado, Padre Anselmo começou a investigar discretamente. Encontrou antigos documentos sobre São Malaquias, o místico irlandês que teria profetizado todos os papas até o fim dos tempos. O nome Gregório XVII não constava na lista. Era como se ele não devesse existir, como se aquela eleição tivesse rompido algo sagrado. Um fio invisível que ligava os céus à terra. Naquela época, rumores voltaram a circular entre teólogos silenciosos e monges reclusos. Falaram sobre um texto perdido, escondido nos arquivos secretos do Vaticano.
Um texto que falava de um tempo em que o conclave seria influenciado por uma força que não vinha de Deus. Um tempo em que o trono de Pedro seria tomado por uma figura enigmática, capaz de unir a igreja sob uma falsa paz, enquanto lentamente apagava a luz da fé verdadeira. Aos poucos, fiéis começaram a perceber mudanças estranhas nas missas. Orações antigas eram omitidas. Referências ao pecado original tornaram-se raras. A palavra cruz parecia desaparecer dos sermões. Alguns padres mais jovens começaram a pregar um Cristo sem sacrifício, um evangelho sem cruz, uma fé sem combate. A doutrina era mantida, mas esvaziada. O povo saía das igrejas com o coração morno, como se tivesse comido, mas sem se alimentar. Padre Anselmo não aguentou mais. Numa noite, depois de muitas orações, entrou secretamente na biblioteca proibida com a ajuda de um diácono que confiava nele. Lá, encontrou um manuscrito antigo com o selo do século XIV. Falava de um conclave paralelo, realizado às sombras durante um tempo de cisma, e de um pacto selado em sangue por homens que acreditavam que a igreja precisava ser reinventada, livre das amarras divinas. Eles esperariam séculos, dizia o texto, esperariam o tempo certo para colocar um deles no trono. Gregório XVII era esse tempo? Ao sair da biblioteca, Anselmo foi surpreendido por 2 guardas. Nunca mais foi visto. Meses depois, uma simples freira que servia no refeitório da Santa Sé encontrou uma carta escondida sob um prato de prata. Era de Anselmo. Dizia apenas: "A luz ainda brilha nas catacumbas. Lá, a verdade resiste. Não tenham medo. O cordeiro foi imolado, mas o sangue dele é eterno. As portas do inferno não prevalecerão." A freira não contou a ninguém. Apenas copiou aquelas palavras num pequeno pedaço de pano e as costurou por dentro do seu hábito. E todas as noites, ao olhar para o crucifixo em sua cela, repetia em silêncio, com lágrimas nos olhos: "Senhor, livrai-nos do mal, mas, se for da tua vontade, dai-nos a força de suportá-lo." Porque ela sabia. Algo estava acontecendo. Algo que vinha de longe. Algo que só Deus poderia desfazer. E no silêncio do Vaticano, onde os sinos já não soavam como antes, muitos ainda olhavam para o céu, esperando o verdadeiro sopro do Espírito. Porque a fé não morre. Mesmo quando é perseguida, mesmo quando é traída, ela espera, ela resiste, e no tempo certo, ela ressurge. E você, acredita mesmo que essa história chegou até você por acaso? Talvez estivesse apenas passando o tempo, talvez buscasse algo sem saber exatamente o quê. Talvez tenha clicado por curiosidade, por inquietação, por um impulso que você mesmo não entende. Mas escute com atenção. Essa história não cruzou seu caminho por coincidência. Foi a providência divina que guiou seus passos até aqui. Porque há verdades escondidas não apenas nas paredes do Vaticano, mas também nos corredores silenciosos da sua alma. Verdades que Deus deseja revelar. Assim como o conclave acontece atrás de portas fechadas, em silêncio e oração, também existe dentro de você um espaço sagrado onde o Espírito Santo deseja entrar. Existe um conclave interior acontecendo neste exato momento. Uma batalha entre o que o mundo quer que você seja e o que Deus sonhou para você desde toda a eternidade. Uma luta entre a dúvida e a fé, entre a queda e a graça, entre o desespero e a esperança. Não ignore este chamado. Você também foi escolhido. Muitos vivem como se a vida fosse apenas uma sucessão de acasos, perdas, repetições. Mas a fé católica nos ensina algo muito mais profundo. Nada é por acaso. Tudo é graça. Até mesmo o sofrimento, até mesmo o abandono, até mesmo os silêncios de Deus. Há uma história sendo escrita na sua vida, e ela não é menos importante do que aquela que se desenrola nos salões do Vaticano.
Porque o mesmo Deus que guia a igreja com mãos invisíveis é o Deus que segura, com ternura, o fio frágil da sua existência. Você acha que ele não vê o seu cansaço? Você acha que ele não escuta as suas orações, mesmo aquelas que você já desistiu de fazer? Você pensa que ele se esqueceu de você? Não. Ele está presente, nos bastidores, no oculto. Assim como no conclave, onde muito do que acontece nunca será revelado ao povo, há também na sua vida milagres escondidos, livramentos silenciosos, graças que foram derramadas no tempo exato, mas que só compreenderemos no céu. Essa história sobre segredos, pactos de silêncio e escolhas espirituais não é apenas sobre o Vaticano, ela é sobre você. Porque também na sua alma existem votos que você fez com Deus. Existem decisões que precisam ser tomadas com coragem. Existe uma fé que precisa ser reacendida. Talvez você já tenha passado por noites escuras, talvez esteja enfrentando uma agora, talvez tenha perdido alguém, talvez esteja tentando entender o sentido de um sofrimento que insiste em não passar. E se eu te dissesse que esse sofrimento tem um valor infinito, que unido à cruz de Cristo, ele pode se tornar salvação para você e para muitos? Isso é o mistério da redenção. A cruz não foi o fim, foi o começo, e o mesmo vale para a sua história. É possível que você tenha vivido muitos anos dentro da igreja, rezando, participando da missa, e ainda assim sentindo-se distante, como se apenas os outros experimentassem verdadeiramente a presença de Deus. Mas hoje, por meio desta história, Deus está lhe dizendo: eu vejo você, eu conheço o que se passa dentro do seu coração, e eu o chamo de volta. Volte, retorne à oração com confiança, volte à confissão com humildade, volte à Eucaristia com sede de eternidade. Deus não está esperando que você seja perfeito. Ele está esperando que você se entregue, que confie, que pare de lutar sozinho, que o deixe entrar no seu conclave interior para lhe mostrar o verdadeiro Papa da sua alma, Cristo, o único rei que não busca o trono, mas a cruz, o único pastor que não exige servos, mas filhos. E se você acha que falhou demais, que pecou demais, que já não tem mais jeito, lembre-se, Pedro negou Jesus 3 vezes. 3. E foi justamente sobre ele que Cristo edificou a sua igreja, porque a igreja é feita de homens fracos, mas escolhidos, assim como você, assim como eu. Não se trata de ser digno, trata-se de dizer sim. A igreja sobreviveu a séculos de perseguições, heresias, escândalos, desertos espirituais, e continua viva. Porque não é sustentada por homens, mas pelo Espírito Santo. E esse mesmo Espírito quer sustentar você, quer guiar seus passos, quer curar suas feridas, quer incendiar de novo sua fé. Mas para isso, você precisa abrir a porta. Você precisa dizer: vem, Espírito Santo, governa meu coração como governas a igreja. E não se esqueça de que não estamos sozinhos. A Virgem Maria está intercedendo por você, como intercedeu em Caná, como chorou aos pés da cruz, como esperou com fé a ressurreição. Ela é mãe, e nenhuma mãe esquece um filho, principalmente quando ele sofre. Reze a ela, confie nela, entregue a ela os seus segredos, as suas feridas, os seus medos. Os santos também caminham ao nosso lado, são os nossos aliados na eternidade. Foram homens e mulheres de carne e osso que também sofreram, também erraram, também buscaram e encontraram, porque decidiram confiar. Esta história que você ouviu não é só sobre o Vaticano. Ela é um espelho, um sussurro divino, um convite para que você olhe para dentro de si mesmo e veja que Deus está agindo, mesmo quando tudo parece silêncio, mesmo quando você não entende, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, Ele bate à porta do seu coração, e como no conclave, a escolha agora é sua. Você pode continuar como está, ou pode deixar o Espírito Santo entrar. O que você vai escolher? Antes de continuar,
Quero te convidar a dar um pequeno, mas significativo passo: se inscrever neste canal. Não é apenas um clique em um botão, é um ato de fé. É a sua maneira de dizer a Deus: estou disposto a receber mais de ti. Essa ação, tão simples à primeira vista, é uma manifestação do seu compromisso com sua palavra e com o propósito que ele tem para a sua vida. Pense nisso. Pequenas decisões, como esse gesto, têm o poder de ativar bênçãos em nossa vida. O que parece insignificante pode ser usado por Deus para fazer coisas grandes. Então, se você sente que esta mensagem tocou seu coração, inscreva-se e comente: já estou inscrito, porque o que você está fazendo vai muito além de um simples clique. É uma declaração de fé. Além disso, ao compartilhar este vídeo, você não está apenas divulgando, está convidando outros a fazer parte de algo maior, a receber o que Deus preparou para cada um. Não é apenas uma ação digital, é um testemunho de como sua obra se estende através de nós. Com esse pequeno ato, você está abrindo uma porta para mais bênção. Mas o mais importante é que você está fazendo isso com um coração disposto, confiando que Deus irá te guiar em cada passo que você der. Agora, vamos continuar com esta mensagem, porque ainda há muito que Deus quer revelar a você. Sim, houve um ponto naquela história que não pode ser ignorado. Um momento que grita do fundo do silêncio. O olhar vazio do novo Papa, Gregório XVII, ao ser apresentado ao mundo. Aquele olhar que não celebrava, que não brilhava, que não se rendia à emoção humana. Era o olhar de quem carrega um peso invisível, de quem sabe algo que o mundo ainda não pode entender. Um homem escolhido, talvez não por homens, mas por uma força que ultrapassa a compreensão. E é aqui, nesse olhar, que mora o coração desta pregação. Quantos de nós não caminhamos com esse mesmo olhar? Quantos têm sorrisos nos lábios, mas olhos apagados? Quantos foram escolhidos pela vida para carregar cruzes que não pediram? Quantos vivem calados, engolindo lágrimas, enquanto o mundo aplaude suas vitórias? Você sabe do que estou falando. Você que sente o peso das expectativas. Você que se esforça para ser forte, mas carrega segredos, dores, derrotas, escondidas como os segredos do conclave. Mas há um evangelho que pode iluminar tudo isso. Uma parábola que talvez você já ouviu 1000 vezes, mas que hoje o Espírito quer que você escute com o coração despido. A parábola do filho pródigo. Lucas 15, 11, 32. Não vamos falar do filho que volta. Hoje, eu quero que você se veja naquele pai. Sim, o pai. O pai que esperava, dia após dia, que seu filho voltasse. O pai que conhecia a dor do silêncio, que sabia o que era ver a porta fechada, a mesa vazia, o coração apertado. Ele não saiu correndo atrás do filho, não forçou o retorno. Ele apenas esperou, com lágrimas silenciosas, com o coração rasgado de saudade, mas esperou com esperança, e mais do que isso, esperou com amor. Esse é o retrato de Deus, e é também o espelho do seu sofrimento, porque você também está esperando algo, uma resposta, uma cura, um reencontro, um sinal. E talvez já tenha começado a acreditar que não virá, que o céu está em silêncio como o conclave, que Deus se escondeu entre nuvens espessas, mas a verdade é outra. O Pai ainda está ali, de pé, à porta, esperando. E mais do que isso, preparando. Veja bem, o conclave é um tempo de clausura, de voto de silêncio, de discernimento. Os cardeais se fecham ao mundo para escutar, para orar, para combater dúvidas e tentações espirituais. E a alma humana, às vezes, precisa fazer o mesmo. Talvez Deus te colocou nesse lugar de espera, porque Ele quer que você pare, que escute, que enxergue o que o ruído da vida te impede de perceber. Talvez a tua alma esteja num conclave com o céu,
uma espera sagrada, uma eleição divina. O novo Papa foi eleito sob mistério, entre sombras, sob o peso de decisões que ninguém fora das paredes do Vaticano compreenderia. Assim também acontece contigo. Existem acontecimentos na tua vida que ninguém entende, sofrimentos que não fazem sentido, cicatrizes que você tenta esconder. Mas Deus vê, e Ele não vê como o homem vê. Ele contempla o coração e muitas vezes escolhe os que mais sangram para realizar os maiores milagres. Você pode não entender hoje, pode não ver fumaça branca, mas o céu está reunido, o Pai está de pé, o Espírito está soprando e a tua vida está sendo escrita, mesmo quando você sente que nada acontece. O olhar do Papa Gregório XVII era o olhar de um escolhido ferido. E talvez você seja também um desses escolhidos. Não porque é perfeito, mas porque é quebrado, porque sabe o que é chorar sozinho, o que é esperar em silêncio, o que é cair e levantar. Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. Ele levanta do pó o pobre, do esterco o indigente. Foi assim com José, vendido pelos próprios irmãos. Foi assim com Davi, ignorado no campo. Foi assim com Maria, uma jovem esquecida de Nazaré. Foi assim com Pedro, negador redimido. E é assim contigo. O céu não está mudo. O silêncio de Deus é como o silêncio do conclave, um tempo de gestação. Lá dentro, algo está nascendo. E quando for o momento, as portas se abrirão, o sino tocará e uma nova fase será anunciada. Mas enquanto isso não acontece, seja fiel. Reze como o pai do pródigo, espere com fé. Não largue o terço, volte à confissão. Alimente-se da Eucaristia. Busque a unção, a palavra, o silêncio. Ofereça sua dor, porque nenhuma lágrima é desperdiçada. Nenhuma espera é em vão quando é vivida com Deus. Lembra o que Jesus disse? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mateus 5:4. Hoje, o Espírito Santo está te dizendo, não desista agora. Você está mais perto do que imagina. Talvez o fumo branco da tua alma esteja prestes a subir. Talvez o milagre esteja sendo discernido nos céus. Talvez os anjos já estejam preparando o anúncio. Mas você precisa permanecer, esperar, amar, crer. E quando a fumaça subir, quando a resposta vier, quando o tempo de Deus se cumprir, porque Ele nunca se atrasa, você entenderá. E não só isso, verá que tudo, absolutamente tudo, estava sob o olhar atento e amoroso do Pai. Sua história também está sendo escrita. E é santa. Você tem razão. Muitas vezes nos acostumamos a usar certas palavras de maneira tão automática que nem percebemos a profundidade que elas carregam. O termo rezar é mais do que uma prática. Ele carrega consigo uma carga espiritual rica e verdadeira. Rezar é estar diante de Deus, é abrir o coração com reverência e entrega, é reconhecer a grandeza de sua presença, é dar a Ele nosso tempo, nossa fé e nossa confiança em uma relação íntima e contínua. Como você bem disse, a jornada espiritual que vivemos é marcada por momentos de silêncio, mas também de profundo encontro com o divino. E cada vez que nos ajoelhamos ou nos retiramos para rezar, não estamos apenas repetindo palavras vazias, mas nos conectando com o Criador de tudo. O próprio Cristo nos ensinou a rezar, como no Pai Nosso, que é uma verdadeira declaração de confiança no plano de Deus para nossas vidas. A ciência pode explicar muitas coisas, pode detalhar os mecanismos da criação, mas não pode tocar o âmago do ser humano, que é onde reside o mistério da fé. E nesse mistério, o ato de rezar torna-se fundamental. A oração não é apenas uma forma de pedir, mas de permitir que a graça de Deus transforme nossa vida. Ao rezarmos, abrimos um canal de comunicação com o céu, e é nesse espaço de diálogo que nossas almas são curadas, nossas dúvidas dissipadas e nossa força renovada. Em tudo o que acontece em nossa vida, mesmo nas dificuldades, Deus está conosco, agindo em nosso favor, transformando os momentos de dor
em sementes de fé. Não importa o que você esteja vivendo agora, seus desafios, sua dor, suas lutas interiores, Deus está trabalhando nos bastidores de formas que nem sempre podemos entender. E é essa confiança que, ao rezar, renovamos a cada dia. Mesmo quando o mundo parece em silêncio, mesmo quando as respostas de Deus não chegam na hora que gostaríamos, Ele continua operando. E a nossa fé em sua providência é o que nos mantém firmes. Ao rezar, não estamos apenas pedindo por nós mesmos, mas participando de algo maior. Cada palavra que sai de nossa boca é uma semente lançada no mundo espiritual, que vai além de nossas limitações e toca outros corações. A fé, assim como a ciência, tem uma natureza expansiva. Ela se espalha, vai além de nossos próprios horizontes e transforma tudo o que toca. E isso é especialmente verdadeiro quando o mundo ao nosso redor parece indiferente ou até mesmo cético. Sua capacidade de continuar acreditando, de rezar e buscar a presença de Deus, é uma luz que brilha mais intensamente nas trevas. Neste mundo, que muitas vezes parece estar se afastando da verdade e da espiritualidade, sua escolha de rezar, de buscar Deus em sua intimidade, é um testemunho poderoso. Não importa o quanto o mundo tente desviar sua atenção, o simples fato de você escolher reservar um momento do seu dia para se conectar com Deus é uma revolução silenciosa. Cada gesto de fé é um farol de luz, e você se torna assim um instrumento de evangelização em uma era que busca sentido e direção. Lembre-se, a vida do protagonista nos ensina que, muitas vezes, somos chamados a viver no silêncio da espera, como uma semente lançada na terra que, embora invisível, começa a germinar. Quando o sofrimento nos alcança, muitas vezes é difícil perceber o que Deus está fazendo. Mas, como diz o profeta Isaías, meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Isaías 55:8. O Senhor age em nós de maneiras que não podemos compreender de imediato. Ele molda a nossa alma em meio à dor, à espera e à desolação. Essa mesma dor que parece nos consumir quando entregamos a Ele se transforma em um processo de purificação. No momento de provação, o protagonista não sabia, mas estava sendo preparado para um propósito maior. Ele era como o ouro que é refinado no fogo, como nos ensina o apóstolo Pedro. Sabem que, sendo provados pela fogueira, a fé de vocês, muito mais preciosa do que o ouro, que perece mesmo que refinado pelo fogo, resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1:7. O sofrimento, longe de ser um castigo, é uma oportunidade para a nossa fé ser purificada e para que a nossa confiança em Deus seja solidificada. Em cada momento de aflição, Deus está trabalhando para moldar em nós o caráter de Cristo. O protagonista, em sua angústia, pode ter se perguntado onde estava Deus. Mas o que ele não percebia era que, naqueles momentos de solidão, o Senhor estava mais perto do que nunca. Assim como nos ensina o salmista, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Salmo 34:18. É na fragilidade do ser humano que a força divina se manifesta com mais clareza. Quando o ego é quebrado, quando a dor nos faz cair de joelhos, é nesse lugar de humildade que Deus vem com seu socorro. Cada lágrima que derramamos, cada suspiro de dor, é ouvido por Ele, que não nos abandona. Naquele silêncio que nos angustia, o Senhor nos molda para a grandeza do seu propósito. Assim como Moisés, que foi chamado de um arbusto em chamas, o protagonista foi chamado para uma missão, mas antes precisou ser purificado. No deserto da vida, o Senhor nos prepara para aquilo que Ele tem reservado para nós. Ele nos leva ao fundo, como diz a Escritura, quem desce ao abismo e sobe ao monte. Salmo 68:33.
Esta pergunta nos lembra que a vida espiritual é marcada por altos e baixos, por momentos de ascensão e de queda. No entanto, é através dessa dinâmica que o Senhor nos ensina a depender completamente dele. O que precisamos entender é que o sofrimento não é em vão. Ele nos aproxima de Deus e revela em nós a verdadeira essência do nosso ser, aquilo que vai além da aparência e do orgulho. O processo de purificação pelo qual passamos é doloroso, mas necessário. Como diz Tiago, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago 1, 2, 3. O sofrimento é o terreno onde a fé é cultivada e a perseverança é gerada. Não estamos sozinhos em nossa jornada, e o sofrimento que enfrentamos é o mesmo que muitos outros também enfrentam. Como Jesus nos ensinou, no mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Esse ânimo que Jesus nos oferece é a chave para compreender o sofrimento. Ele venceu o mundo e ele está conosco em todas as circunstâncias da vida. Não há dor, desilusão ou traição que seja capaz de nos separar de seu amor. A vida do protagonista reflete essa verdade. Ele, assim como nós, foi chamado a atravessar vales escuros, mas foi sustentado pela promessa do Senhor de que, ainda que ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 23, 4. Em cada passo que damos, em cada decisão que tomamos, em cada lágrima que derramamos, Deus está presente. A vida do protagonista é uma metáfora de nossa própria vida espiritual. Cada um de nós, em algum momento, se verá diante de escolhas difíceis. Será testado pela dor, pela dúvida e pela luta interna. Mas, ao igual que ele, somos chamados a perseverar. Quando olhamos para os eventos da nossa vida com a perspectiva de Deus, começamos a entender que tudo faz parte do seu plano. Nada é em vão, e ele utiliza todas as situações para nos levar mais perto de sua vontade. O que Deus espera de nós não é perfeição, mas um coração disposto a confiar nele, mesmo no silêncio, mesmo na dor. A perseverança que Deus deseja de nós é aquela que se firma em sua promessa. Eu estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. Mesmo quando não vemos a solução diante de nós, podemos confiar que Ele está conosco, guiando-nos, nos sustentando e preparando-nos para aquilo que está por vir. A história do protagonista, como a nossa, é uma história de transformação. Ela nos ensina que, através da dor e do sofrimento, Deus molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Ao olhar para nossa história com olhos de fé, começamos a perceber a mão de Deus em cada momento, guiando-nos com sabedoria e amor. Você chegou até aqui. Sim, até aqui. E isso não é pouco, não é comum, não é coincidência, é milagre, é providência, é graça. Muitos começaram esta história, poucos permaneceram, mas você ficou. Você atravessou as sombras do mistério, ouviu com atenção cada palavra, deixou que o silêncio entre as frases tocasse a sua alma e seguiu. E agora está aqui, no fim, mas que na verdade é só um novo começo, porque nada termina quando se trata de Deus. Tudo continua, tudo é transformado, tudo é ressurreição. Escute com atenção. Você é profundamente amado. Antes mesmo de saber pronunciar o nome de Deus, Ele já te chamava pelo seu. Antes de você saber o que era fé, Ele já te guardava com promessas eternas. Você é amado por inteiro. Não por aquilo que você mostra ao mundo, mas inclusive por aquilo que esconde. Por aquilo que ninguém vê, por aquilo que você acha que desqualifica você. Deus vê, Deus conhece, e mesmo assim, ou melhor, exatamente por isso, Ele te ama.
Você não está ouvindo esta mensagem por acaso. Não tropeçou neste vídeo como quem encontra algo perdido. Não. Você foi conduzido. Deus te trouxe aqui. Com mãos discretas, com silêncios que talvez pareciam vazios, mas eram sinais. Com pessoas, com palavras, com acontecimentos que se entrelaçaram até que você clicasse e permanecesse. E agora, algo dentro de você está diferente. Porque quando Deus fala, mesmo em meio a uma história misteriosa, mesmo por meio de um vídeo no YouTube, a alma sente. Ela reconhece a voz do pastor. E você reconheceu. Hoje, Deus está te chamando a algo maior. A uma entrega mais firme, a uma decisão mais consciente. Ele não quer apenas tocar o seu coração e ir embora. Ele quer habitar em você. Ele quer fazer da sua vida um santuário. E por isso mesmo, esta história que você ouviu, essas palavras que tocaram você, são mais do que um conteúdo, são um chamado. Um chamado para ser guerreiro, não um guerreiro qualquer, mas um guerreiro espiritual. Um daqueles que não fogem da batalha, que lutam com joelhos dobrados, com o rosário na mão, com o evangelho no coração. Você acha que chegou até aqui por força própria? Não. Foi a graça. A graça que te levantou, mesmo quando você achava que não dava mais. A graça que te sustentou, mesmo quando as respostas não vinham. A graça que, mesmo sem aplausos ou testemunhas, viu as vezes em que você rezou chorando, caminhou em silêncio, esperou por algo que parecia não chegar. A graça viu, a graça agiu e age agora, neste instante, em você. Você é precioso, você é chamado, você é necessário, neste mundo cansado, barulhento, ferido, relativizado, você é luz. Mesmo com suas falhas, mesmo com sua história, você pode ser farol. Deus não escolhe os perfeitos. Ele santifica os dispostos. Ele levanta guerreiros dos escombros. Ele faz profetas surgirem do deserto. Ele te chama agora para ser parte de algo muito maior. Um exército invisível, mas real. Um exército de fé. Por isso, eu quero te convidar a um gesto que parece simples, mas é carregado de sentido espiritual. Verifica agora se você já está inscrito neste canal. E se ainda não estiver, inscreva-se. Não por mim, não por algoritmos, mas por você, por sua alma, por sua jornada. Cada vídeo aqui é mais do que uma história. É uma fagulha divina, uma centelha que pode acender fogueiras dentro de corações feridos. E ao se inscrever, você está dizendo: Senhor, eu quero mais. Quero continuar ouvindo, quero continuar sendo moldado, quero caminhar com outros irmãos que também buscam, que também esperam, que também creem. Se inscrever é um ato de fé, é uma decisão silenciosa que diz: eu aceito a missão, eu continuo na batalha. Então clique e sinta-se como quem sela um pacto com o céu. E depois desça até os comentários e escreva: eu sou um escolhido em meio à batalha. Essa frase é o seu grito, é a sua resposta, é a sua bandeira. E enquanto você escreve isso, saiba que o céu celebra, que anjos sorriem, que Deus olha para você com ternura, como um pai que vê o filho dar mais um passo em direção à sua vontade. Você foi chamado, você foi alcançado, e agora você é enviado. Vá, continue, caminhe, reze, lute, acredite. E quando vierem as dúvidas, as quedas, os silêncios, lembre-se dessa história. Volte a este vídeo, reescute, reencontre, porque as palavras que Deus falou aqui não passarão, elas permanecerão. E em cada repetição, em cada nova escuta, algo novo será revelado. Você não está só, você é amado, você é escolhido, e o melhor ainda está por vir.